Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e esse fim de semana a gente teve a etapa de Monza da Fórmula 2, a Fórmula 2 voltando depois de um longo hiato, fazia tempo que a gente não via a Fórmula 2 antecedendo os eventos da Fórmula 1. E a Fórmula 2 voltou com gente estreando, né? Então, estreia de Enzo Fittipaldi com o carro número 14 da equipe da Charrus, formando a dupla brasileira junto com o Guilherme Samaia. Mas infelizmente o fim de semana não foi tão legal para os brasileiros. O Brasil como país acabou não pontuando nesse final de semana, uma sucessão de erros, não só técnicos como também dos pilotos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu lá na Itália. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nada do que a gente está fazendo por aqui. Que amanhã, terça-feira, a gente vai destrinchar tudo o que aconteceu na etapa da Fórmula 1, eu e os meus colegas, na nossa live pós-corrida, que a gente faz na terça, por motivos de compromissos profissionais na segunda-feira. Bom, começamos com o Qualify, né? Realmente ali a estreia competitiva do Enzo com o carro número 14 e os nossos brasileiros até que acabaram indo bem, pelo menos o Drogovic e o próprio Enzo. O Drugo acabou pegando um P5, o Enzo na sua primeira sessão um P13, 0.7 atrás da pole position que foi do Oscar Piastri, e o Samaia acabou ficando em P21. Só um adendo antes da gente começar a falar das corridas. O Guilherme Samaia, depois nas suas redes sociais, informou que ao longo de todo o final de semana o seu carro teve problemas técnicos, né? Uma falha estrutural ali no motor. E isso vocês vão ver que trouxe consequências um pouco mais sérias para o Guilherme Samaia. O Drogovic também acabou relatando alguns problemas após um erro dele na Sprint Race número 1. E ele acabou relatando também alguns problemas mecânicos dentro da sua Univirtuose número 4. Bom, então, passando para a Sprint Race número 1, nós tivemos a vitória do francês Theo Pourchaire, o piloto da Academia da Sauber e da ART. Em segundo ficou o Guan Yu Zhou, o chinês da Univirtuose, e em terceiro o Christian Lundgaard da ART também. Esse resultado do Guan Yu Zhou era importante porque ele segue na sua disputa pelo campeonato de pilotos com o Oscar Piastri e ele fica à frente do seu rival, pelo menos nessa primeira corrida, com o próprio Piastri ficando em P4, Liam Lawson em P5, o Robert Schwartzman em P6 e os nossos três brasileiros Enzo, Drugo e Samaia acabaram não terminando a corrida. Realmente foi uma pena, né, que os três acabaram deixando a corrida. O Drugo até deu uma errada ali que acabou custando essa primeira corrida de sprint para ele. Mas fica o aprendizado, né? A Fórmula 2 serve justamente para isso. Eu acho que a gente... é claro que a gente repara numa queda de desempenho do Drogovic do ano passado para cá, até porque ano passado ele ganhou 2, 3 provas e esse ano ele luta, acho que a melhor prova dele foi Mônaco, que ele conquistou 2 pódios. Mas, como eu falei, eu acho que fica esse aprendizado porque, assim, os caras são jovens, né? Alguns ali mais novos do que eu, alguns com a minha idade, 23 anos, alguns mais velhos, mas não muito mais velhos também. Então, eu acho que fica esse aprendizado para o Drogovic, que acabou, como eu falei, acabou errando e custando essa primeira corrida de sprint. Passando para a segunda corrida de sprint, mas na tarde de sábado, o vencedor foi o indiano Jehan Daruvala, da Carlin, enquanto o Bent Viscal, do holandês da Trident, acabou na segunda colocação, e o Robert Schwartzman acabou pegando um pódio, o russo da Prema. O Liam Lawson acabou em P4, o Piastri em P7, Guan Yu Zhou em P8, o Enzo acabou em P16, o Drugo em P17 e o Samaia não finalizou de novo. Como a gente já reportou aqui, o Samaia relatou alguns problemas estruturais e mecânicos ali no seu carro, acabou não finalizando outra corrida. Pro Guan Yu Zhou fica esse sentimento de derrota, entre aspas, porque ele fica
mais uma vez atrás do Piastri, perde a chance de colar ainda mais no australiano da Prema. E como a gente conversou na última vez que a gente falou da Fórmula 2. O Guan Yu Zhou, ele ganha 3 corridas, só que o Piastri acaba sendo muito mais consistente e acaba brigando por causa disso pelo título do campeonato. A gente já conversou em uma live da Fórmula 1 que os dois são pilotos da academia da Alpine. E a Alpine só tem um carro, né? Só tem uma equipe. Não é como, por exemplo, a Ferrari ou a Mercedes ou a Red Bull, que tem equipes, entre aspas, secundárias, onde eles podem deixar os seus pilotos crescendo e se desenvolvendo. A Alpine não tem esse tipo de relação com nenhuma outra equipe. E resta saber o que vai acontecer com o campeão, já que ele não pode voltar no ano que vem para defender o seu título. Se ele vai acabar indo para uma outra categoria ou se esse piloto vai acabar herdando o lugar do Antonio Giovinazzi lá na Alfa Romeo. É a dúvida que fica, mas mais uma vez o Guan Yu Zhou perdeu a possibilidade de se aproximar ainda mais do Piastri. Na Feature Race, na corrida principal, nós tivemos então a vitória do Oscar Piastri, com o Guan Yu Zhou na segunda colocação e o Dan Ticktum da Carlin, o britânico, terminando na terceira colocação, com o Schwartzman P6. O Enzo foi muito bem, e isso a gente vale destacar. O Enzo tomou uma punição de 5 segundos, então na pista ele acabou terminando na nona colocação. Com essa punição ele foi rebaixado para a 11ª. Quase veio a primeira pontuação do Enzo no primeiro final de semana dele da Fórmula 2, e é basicamente o dobro de potência que você tem num carro de Fórmula 2 em diferença para um carro de Fórmula 3. É a primeira vez que o Enzo pilota um carro com tanta potência, então para mim é muito positivo o final de semana dele, com ele fazendo a 13ª no Qualify. Tudo bem, não terminou a primeira corrida de sprint, mas cara, P16 largando lá de trás na segunda foi muito positivo para ele, e agora essa P11 também muito positivo. O Drugo acabou terminando em P12, como ele falou, ele sentiu alguns problemas mecânicos no carro nessa corrida e acabou caindo muito lá para trás. E o Samaia, na terceira vez consecutiva, também não terminou a corrida, como a gente já falou, ele relatou uma falha estrutural no seu carro número 15. Mais uma vez o Piastri se distancia, né, do Guan Yu Zhou, então esse é o grande destaque da corrida. Até porque, como a gente vem comentando, Piastri e Zhou são os principais postulantes ao título. Claro, ainda restam 3 etapas, restam 9 corridas. A classificação também gera pontuação só para o pole position, mas ainda restam muitos pontos a serem disputados. Mas, mais uma vez, o Guan Yu Zhou acaba perdendo a chance de se aproximar do Piastri. Eu tô aqui com a tabelinha do campeonato, restam ainda as etapas de Sochi, Jeddah e Abu Dhabi. O Oscar Piastri lidera com 149 pontos, Guan Yu Zhou em segundo com o 134, o terceiro é o Robert Schwartzman com 113, o Dan Ticktum é o quarto com 104 e o Theo Pourchaire é o quinto com 94 pontos. O Drogovic está na P9 no campeonato, tem 59 pontos, e o Enzo e o Guilherme Samaia estão zerados, o Enzo na P22 e o Samaia na P21. Mas é importante destacar que o Enzo, por exemplo, já passa à frente de alguns pilotos que abandonaram no meio da temporada, como o Gianluca, e também, por exemplo, de um piloto que está até agora, que é o Deleda, o Alessio Deleda da HWA, por posições de pista. Ele terminou em 11º, que o Deleda ainda não conseguiu fazer esse ano, pelo menos nas corridas principais. Então o Enzo acaba ganhando, entre aspas, essas posições, mesmo ficando zerado. Como eu falei, para o Drugo fica um fim de semana de aprendizado, de não abaixar a cabeça. Tem 3 etapas ainda para ele mostrar o que ele pode fazer para tentar renovar com a Univirtuose para o ano que vem. Eu acredito que ele tem potencial para isso. Para o Samaia, mais um fim de semana chato, porque eu pelo menos sei que o Samaia tem talento, mas os 2 carros que ele vem pilotando nos últimos anos, a Campos e agora a Charrus, não tem entregado para ele o que ele merece, né? Assim, ele é realmente um pouco abaixo
de alguns outros pilotos, como por exemplo, Piastri, Joe, até mesmo o próprio Drugo, mas se você pegar a posição da Campos no ano passado e principalmente a posição da Charrus esse ano, vocês vão perceber que as equipes não estão entregando muito com o que ele possa competir de igual para igual com outros. Além do que a gente falou que, por exemplo, essa etapa ele teve problemas no motor nas 3 corridas e precisou abandonar as 3 corridas. E pro Enzo, um baita fim de semana pro Enzo. Cara, um fim de semana fantástico. Como eu falei, quase o dobro de potência que separa um Fórmula 3 de um Fórmula 2. E o Enzo, cara, mostrou, parece que tá acostumado, parece que tá desde o começo do ano pilotando pela Charrus, pelo menos na Fórmula 2, já que ele estava na mesma equipe na Fórmula 3. Então, cara, um fim de semana muito legal pro Enzo. Eu espero mesmo que a Charrus esteja preparando ele para disputar esse campeonato por completo no ano que vem, até porque o Enzo é um baita piloto. Eu acredito muito no potencial do Enzo Fittipaldi, assim como acredito até mesmo no potencial do irmão dele, que já mostrou diversas vezes em várias categorias, inclusive na Fórmula 1. O Enzo e o Pietro são muito talentosos e eu acho que pelo menos o Enzo deixa essa marca dele de no primeiro fim de semana dele na Fórmula 2, pilotando um carro que está mais para trás com relação a outras equipes, vindo no meio de um campeonato, ele, cara, só não pontuou por conta de uma punição. Então, fim de semana muito positivo para o Enzo Fittipaldi, que foi o alento dos brasileiros ao longo do final de semana, cheio de zica para cima dos nossos pilotos, certo? Então essa foi a etapa de Monza. Agora daqui 2 semanas a Fórmula 2 volta lá em Sochi junto com a Fórmula 1 e com a Fórmula 3. Então daqui 2 semanas eu vou ter bastante trabalho para comentar a Fórmula 3 na sua etapa decisiva, mais uma etapa da Fórmula 2 e mais uma etapa da Fórmula 1. E lembrando, terça-feira estaremos aqui no canal com a nossa live de review do GP da Itália, a corrida lá de Monza de Fórmula 1. Então, mais uma vez, eu peço para você se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada e deixa o seu like aqui. Eu quero saber de vocês hoje o que vocês acharam da estreia do Enzo Fittipaldi na Fórmula 2. Como eu falei ao longo do vídeo, eu acho que foi muito positiva pelas posições que ele atingiu, principalmente no treino de classificação e na corrida principal. Mas eu quero ouvir vocês, então, como sempre, comentários abertos para vocês me contarem o que vocês acharam da estreia do Enzo no carro número 14 da Charrus na Fórmula 2, certo? Eu vou ficando por aqui, então não esquece, amanhã a gente volta com a nossa live da Fórmula 1. Eu espero vocês. Muito obrigado e até a próxima.